Pessoal, saudações, Deus abençoe, aqui é o Padre Cícero. Nós vamos voltar aos nossos vídeos que a gente sempre estava postando. Nosso canal ficou parado durante um bom tempo e nós precisamos resgatar o nosso canal para evangelizar, para falar com as nossas comunidades, especialmente para dar uma melhor assistência espiritual para as nossas lideranças e falar com o nosso povo. Muito bem, estamos então retomando esses nossos vídeos. Uma vez por semana, pelo menos, a gente vai estar fazendo vídeos, um vídeo, pelo menos, para colocar nesse nosso canal. E pedimos a você, então, desde já, que dê seu like ou dislike, que comente, que compartilhe, indique para mais pessoas, para poder a gente chegar ao número de pelo menos 1000 inscritos nesse canal, para poder a gente conseguir fazer transmissões ao vivo. Precisamos fazer transmissões ao vivo por meio desse canal. O canal ficou parado durante um tempo, mas a gente precisa retomar porque é uma ferramenta boa de evangelização. Então, por favor, nos ajude aí divulgando, divulgue o máximo que você puder entre os amigos, para poder a gente aumentar o número de inscritos. Inscreva-se, se você não é inscrito, inscreva-se, tá bom? E peça para que outras pessoas também se inscrevam neste canal, para poder a gente aumentar o número, chegar a pelo menos 1000 e poder fazer transmissões ao vivo pelo YouTube. Nós vamos começar a fazer um programa de rádio, e esse programa de rádio também deverá ser transmitido ao vivo pelo YouTube. E aí, então, mas nós só conseguimos fazer isso se tivermos pelo menos 1000 inscritos no canal. Então, assim, nos ajude dando seu like ou dislike, comentando, compartilhando, indicando para outras pessoas e se inscrevendo, tá bom? Peça para as pessoas se inscreverem também. Vamos nos ajudar nisso? Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo de hoje, retomando o nosso canal. Anuncia-me. Estamos retomando a partir do dia 6 de agosto, que neste ano de 2023 caiu justamente no domingo, dia do Senhor. Olha só, dia muito especial, muito significativo. A festa litúrgica, a solenidade litúrgica é da transfiguração do Senhor. O dia em que a igreja, no mundo inteiro, não só no Brasil, por aqui ou ali, mas no mundo inteiro celebra, no dia 6 de agosto, a solenidade da transfiguração do Senhor. O que é isso? Nós vamos ver aqui na Sagrada Escritura. E essa festa litúrgica, ou a solenidade litúrgica, é celebrada em muitas comunidades, especialmente no Santuário de Bom Jesus da Lapa, como a festa do Bom Jesus, ou a solenidade do Bom Jesus da Lapa, ou do Bom Jesus dos Navegantes, na nossa Diocese da Barra, e em nossas comunidades por aí, a festa, simplesmente, a festa do Bom Jesus, ou solenidade do Bom Jesus. Dia da transfiguração do Senhor. Momento em que Jesus manifesta sua identidade, manifesta sua glória, sua grandeza, e a voz do Pai se faz ouvir dizendo: este é o meu Filho amado, escutem o que ele diz. Olha só que momento especial, que palavra especial, que acontecimento especial, a transfiguração do Senhor, que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Vamos ver juntos um pouquinho. Então, Jesus chama os seus discípulos, que muitas vezes chamam esses discípulos para verem e testemunharem os grandes acontecimentos da sua vida. Pedro, Tiago e João, aqueles que mais se aproximaram dele, são aqueles que conseguem ver do Senhor e ouvir do Senhor as coisas mais especiais, mais maravilhosas. São testemunhas mesmo das coisas mais maravilhosas que Jesus fez e disse. Pedro, Tiago e João, claro, os outros apóstolos também, mas Pedro, Tiago e João são esses que em vários momentos muito específicos estiveram junto de Jesus para testemunhar, para ver e ouvir e para testemunhar diante dos seus irmãos e diante do mundo inteiro. Jesus sobe então com esses 3 apóstolos a uma alta montanha, como diz aqui, capítulo 17 de Mateus, a uma alta montanha. Isso significa subir para Deus, subir ao encontro de Deus, através da oração, através da meditação, através da sua palavra, através desse esforço de estar com Deus, esse esforço espiritual profundo de subir à presença de Deus. Muito bem, estando ali, em oração, Jesus se transfigurou diante deles, o Evangelho diz, e o seu rosto ficou mais brilhante, brilhante como o sol, brilhou como o sol, e suas vestes ficaram brancas como a luz.
Ele se transfigurou, significa o quê? Mudou de figura, mudou de aparência, mudou de aspecto diante dos seus apóstolos. E ali eles ficaram maravilhados com aquela cena e não sabiam o que fazer. Diante daquela coisa maravilhosa, né, da transfiguração de Jesus, os apóstolos já estavam maravilhados com aquela situação. Jesus envolto em luz, brilhando mais que o sol, porque ele é o sol. Jesus é o sol que nos visita, é o sol nascente, é o que nos traz esperança, é que ilumina a nossa alma. Foi isso que ele manifestou naquele momento. Mas não bastava isso, duas coisas ainda iriam acontecer. Apareceram Moisés e Elias, significando aquele que representa a lei antiga, aquele que representa os profetas, testemunhando diante de Cristo quem era ele, a lei e os profetas, figurados em Moisés e Elias, diante de Jesus, contemplando a sua glória e conversando com ele. Os apóstolos ficaram mais maravilhados ainda, não sabiam o que dizer. E nesse momento, Pedro vai e diz para Jesus: Senhor, queres que façamos uma tenda para cada um de nós aqui, uma tenda para ti, ou para Moisés, ou para Elias? Eles não sabiam o que dizer. Não, Pedro, não é necessário tu fazer uma tenda para cada um. Jesus já fez a sua tenda, com a qual habitou no meio de nós, como diz o Papa Bento XVI, o corpo, a humanidade de Jesus, essa tenda que Deus armou entre os homens. É isso que ele está testemunhando ali. Aquele que está diante dos teus olhos, Pedro, Tiago e João, aquele que nós proclamamos, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro proclamou isso no capítulo 16, né, quando Jesus perguntou para ele: para os homens, quem sou eu? Para vocês, quem sou eu? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A quem iremos, Senhor? Ele diz um pouco antes: só tu tens palavras de vida eterna. Este Cristo, o Filho do Deus vivo, é mais do que o que Pedro tinha professado e acreditava. Ele é verdadeiramente o Verbo que se encarnou e habitou e fez sua tenda entre os homens. São João vai dizer isso no capítulo 1. O Verbo de Deus que desceu dos céus, se encarnou e armou sua tenda entre nós. A tenda já está armada, Pedro. Não precisa mais fazer tenda. A tenda já está diante dos seus olhos. No entanto, esse Verbo que se fez carne haveria de fundar a sua igreja sobre a pedra firme da doutrina, a pedra firme da profissão de fé. Tu é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Pedro haveria de sustentar isso com o próprio sangue, com a própria morte. Essa tenda, então, na qual Deus feito homem habitaria no meio de nós, além de ser seu próprio corpo, além de ser sua própria humanidade, é também sua igreja, que ele estava armando ali, estava preparando ali para habitar entre nós até o fim do mundo, e está conosco até o fim do mundo. Veja, meus irmãos, aqui estamos falando de uma manifestação divina. A transfiguração do Senhor é a manifestação divina, é a manifestação da identidade de Cristo divino, homem divino, Deus feito homem no meio de nós, para a nossa salvação. Então, ainda faltava uma coisa muito especial. Depois dessa contemplação da transfiguração de Jesus e da presença de Moisés e Elias representando a lei e os profetas, testemunhando o Cristo, a tenda, o Verbo que se fez carne, a voz do Pai agora se faz ouvir. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Este é o meu Filho muito amado, escutai a sua voz, escutai o que ele diz. Meus irmãos, o mundo precisa olhar para Jesus, o mundo precisa conhecer Jesus e escutar o que ele diz. De que forma o mundo escutará o que Jesus diz hoje? Através de nós. Nós precisamos obedecer o mandamento de Jesus, ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho, a boa nova a toda criatura. Tornai todos meus discípulos, ensinando a obedecer o que eu vos ensinei, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A voz de Cristo hoje ressoa pelos nossos lábios. Nós precisamos fazer ressoar o Evangelho. Nós precisamos fazer ressoar a doutrina de Jesus Cristo. Nós precisamos fazer ressoar a palavra de Jesus. Escutai o que ele diz. Essa é a ordem de Deus. Não podemos nos calar diante desse mandato de Deus, de Jesus, a nosso respeito. Nós somos cristãos batizados. Então essa é a ordem para nós. Não podemos ser covardes, não podemos negligenciar essa nossa missão de anunciar. Depois disso, então, tendo ouvido essa ordem de Deus,
Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz, se escutem, anunciem o que ele diz, que é assim que o mundo vai conhecer e ouvir também a voz dele. Tudo se acalma, eles caíram com o rosto em terra, claro, né, assustados com aquela situação toda. Jesus se aproximou, toca neles e diz: levantem-se e não tenham medo. Olha só a palavra maravilhosa de Jesus para nós hoje. Levantem-se e não tenham medo. Levantem-se, não tenham medo. Levantem-se e não tenham medo. Essa palavra para você das nossas comunidades, você liderança, você catequista, você evangelizador, você meu irmão, você cristão que está meio acuado com essa loucura do mundo, com essas situações do mundo, com essas tendências erradas que estão acontecendo dentro da igreja agora. Tem gente da igreja, tem bispos e padres dizendo que a gente tem que se calar e não podemos anunciar Jesus. Não podemos tornar as pessoas discípulos de Cristo. A ordem de Deus é outra para nós. Precisamos obedecer a Deus e não aos homens. Precisamos obedecer a Deus e não aos homens. Portanto, como Jesus tocou em Pedro, Tiago e João, toca neles, toca em nós também, diz: levante-se e não tenham medo. E aí a voz do Pai diz: escutem o que ele diz, anunciem o que ele mandou. Essa é a nossa palavra. Cristo, Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne e armou sua tenda entre nós, nos manda anunciar o reino de Deus, nos manda anunciar sua palavra, seu evangelho e sua presença. Cristo, nosso Senhor, Salvador do mundo, luz dos povos, a verdade que nos liberta de toda mentira, o caminho e a vida que nos dá sentido à nossa existência. Esse é o conteúdo do nosso anúncio, esse é o conteúdo da nossa evangelização. Levantem-se e não tenham medo. E vamos em frente, que a nossa missão está pela frente, e agora que vai ficar boa, agora que vai ficar difícil e boa. Deus abençoe você, meu irmão, a minha irmã. Deus abençoe e seja fiel. Seja fiel a Cristo, seja fiel à sua igreja, seja fiel à doutrina, seja fiel ao evangelho. Escute e anuncie o Senhor e seja santo. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom Jesus, nosso Senhor e Salvador, tem de piedade de nós.